Bom, vamos continuar com paisagens, só que agora paisagens literárias, né? Então, o nosso tema é paisagens da sociedade, paisagens da violência e literatura. Então, eu queria apresentar os componentes dessa sessão. Em primeiro lugar, a professora Lilian Ramos da Silva, que é professora adjunta de literatura espanhola e afro-latino-americana aqui na URGS, e ela tem mestrado em literatura comparada pela URGS, com especialista em ensino de língua e literatura espanhola, e é doutora em letras, com ênfase em espanhol. Ela foi representante do programa Espanhol Sem Fronteiras, no MEC, na URGS, desde 1914, e atualmente é chefe do Departamento de Línguas Modernas e coordena a pesquisa Vozes Negras no Romance Hispano-Americano. Muito obrigado pela senhora estar aqui. Em seguida, o professor Enio Paciani, que é entre os seus vários títulos, é membro do Conselho Diretivo do ILEA. Ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, professor adjunto de Sociologia nessa universidade. Tem vários livros, um que acho que todos deveriam ter lido, Na Trilha do Jeca, Monteiro Lobato, a Formação do Campo Literário no Brasil. Trabalha no Grupo de Estudos de Cultura, Comunicação e Arte e tem trabalhado sobre sociologia da comunicação, sociologia digital e tem publicado extensamente. Muito obrigado pela sua presença. E o professor Caleb Faria Alves, que é graduado em Ciências Sociais pela USP, doutorado pela USP, professor adjunto da URGS, atualmente é chefe do Departamento de Antropologia, tem publicado extensivamente na área de Sociologia e Antropologia, sobre arte, museus, estética, crítica da arte e literatura. Muito obrigado pela sua presença. Então, eu passo a palavra à professora. Boa tarde a todas e a todos. Inicio, então, agradecendo o convite do professor José Vicente para participar dessa mesa. Muito obrigada, professor. Cumprimento os colegas de mesa, professor Enio e professor Caleb. E comento que estou curiosíssima para saber o que eles têm para falar sobre literatura em outras áreas. Literatura é para todos, certo? Devem saber alguma coisa. Acho que sim. Bem, então, pessoal, eu sou professora do Instituto de Letras, sou professora do setor de espanhol, responsável pelas disciplinas de literatura hispano-americana, cultura hispano-americana, tradução espanhol-português, e também, pela minha pesquisa, trabalho com a disciplina literatura afro-latino-americana. Então, quando fui aluna, fins dos anos 90, aqui no Instituto de Letras, me chamou muito a atenção justamente que nós não trabalhávamos com textos de autoria negra no nosso currículo da universidade. Então, o único livro que eu tive contato com alguma coisa que remetia a uma história negra na América Latina foi o livro O Reino deste Mundo, do cubano Alejo Carpentier, onde ele vai narrar a história da Revolução Haitiana. Então, a partir desse interesse em procurar saber mais sobre a autoria negra na América Latina, fui bolsista de iniciação científica da professora Zilá Bern, que foi uma das pioneiras em estudar a autoria negra latino-americana. Em 1987, ela defende na USP a sua tese de doutorado. Em 88, ela publica o livro Negritude e Literatura na América Latina. Então, com essa informação, eu também reitero a importância da pesquisa, né, que está sendo tão achincalhada aí nesses últimos tempos, que por vezes é na pesquisa que a gente vai ter contato com autores outros, com pesquisas outras que não estão dentro dos currículos das nossas disciplinas. Então foi ali que eu tive a oportunidade de conhecer a autoria negra latino-americana. Então, quando voltei para esta universidade como professora, em 2012, pensei que, bom, o que eu precisava fazer, né, qual é o meu papel dentro dessa universidade pesquisando a autoria negra? Oferecer disciplinas onde nós estudássemos a literatura de autoria negra. Então, existe essa disciplina que é ofertada em caráter eletivo, aberta para todos os alunos de todas as áreas. Nós já ofertamos em 2 edições
2018/1 e 2019/1, essa disciplina, onde nós tivemos alunos da administração, da psicologia, da história, da sociologia, além de alunos da letras. E também, neste último semestre, foram abertas 20 vagas via extensão. Então, também esse compromisso, né, da universidade dentro dessa proposta de novas epistemologias, perspectivas e desafios, como é que a gente faz para chegar, para se aproximar mais da comunidade? Abrindo vagas via extensão, para que as pessoas que não estão regularmente matriculadas aqui possam ter acesso e também ter a possibilidade de estudar e fazer essas leituras. Também, essa disciplina foi ofertada em 2018/2 no programa de pós-graduação em letras. Tá? Então, é uma disciplina que está aí, disponível, para quem tiver interesse em acessá-la. E hoje, então, dentro dessa proposta, né, de literatura, sociedade e violência, eu quero trazer para vocês 3 obras, certo? Que, enfim, né, se a gente está falando que o texto literário reflete a sociedade, nós que estamos em países que têm históricos de conquista e de colonização, obviamente vamos ter muita violência nesse reflexo da sociedade que aparecem nessas narrativas. Então, eu trouxe para vocês 3 obras, uma do século XIX, uma do século XX e uma do século XXI. A obra do século XIX, e 3 gêneros diferentes, a do século XIX é uma autobiografia, a do século XX é um poema e a do século XXI é um romance. E também 3 exemplos para a gente poder contemplar a nossa América Latina com as 3 línguas colonizadoras que mais se desenvolvem aqui. Então, a obra do século XIX é hispanófona, a obra do século XX é francófona e a do século XXI lusófona. Tá? Então, antes de apresentar essas obras, eu gostaria de comentar que a gente tem um senso comum, acho que vocês devem ter também, nós da literatura temos, que a maior parte dos livros, a autoria dos livros, em geral, são de homens brancos, não é? Que ocupam alguns lugares de prestígio, certo? E nós tivemos uma pesquisa bastante consistente da professora Regina Dal Castanhé, da UNB, que foi publicada na revista Cult em 5 de fevereiro de 2018, que vai provar que, de fato, o nosso cânone, tá, ele é formado por literaturas de autoria de homens brancos. Então, eu vou citar aqui rapidamente um trecho dessa reportagem. O perfil do romancista brasileiro, publicado por grandes editoras, se manteve o mesmo por pelo menos 43 anos. Ele é homem, branco, de classe média, nascido no eixo Rio-São Paulo. Seus narradores, protagonistas e coadjuvantes são, em sua maioria, homens, também brancos, de classe média, heterossexuais e moradores de grandes cidades. Então, agora não é mais senso comum. Nós temos uma comprovação com um estudo de uma professora da área da literatura, demonstrando, né, essa ideia que nós tínhamos. Então, eu vou trazer para vocês 3 obras de autoria negra, para a gente poder comentar um pouquinho sobre elas e como que elas se desenvolvem dentro dessa ideia de sociedade e violência. Tá? Então, sou eu. Ok. No século XIX, então, eu apresento para vocês a autobiografia do poeta escravo Juan Francisco Manzano. Tá? Ele foi escrito em 1835 e ele foi uma solicitação de literatos naquele momento da fundação da Academia Literária Cubana, representada por Domingo del Monte, e que fizeram a solicitação que ele escrevesse um texto contando a sua história em troca da compra da sua liberdade. Tá? Bem, como que o Juan Francisco Manzano aprende a escrever? Como a maioria dos escravizados, naquele momento, aprende a escrever, assistindo às aulas que os professores davam para os senhorzinhos. Então, acompanhando lá, sentadinho num cantinho, como que eram aquelas aulas, ele vai aprendendo o processo da leitura e da escrita. Ele começa escrevendo poemas, ele foi um poeta. Então, ele pega os poemas que o seu senhor lia,
E ele pegava folhas que eram jogadas no lixo, colocava as folhas por cima daqueles poemas já escritos, e ele copiava os poemas com uma folha sobreposta. E ali, então, ele aprende a trabalhar com essa questão toda da métrica e do ritmo do poema. Quando ele é solicitado a escrever um texto sobre a sua vida, que depois viria a se chamar autobiografia, ele não tem nenhum modelo para copiar. Ele precisa escrever sobre a sua vida e ele não tem de onde tirar aquilo ali. Então, ele vai e começa num fluxo de memória e no fluxo de consciência a falar sobre tudo o que havia acontecido na sua vida. Ele, enquanto um escravizado semi-alfabetizado, tem muitos problemas de escrita, desvios de gramática, problemas sintáticos. O texto dele não tem pontuação, não é dividido em parágrafos, é todo escrito num bloco só. Então, ele escreve esse texto, mas com uma certa mediação. Uma total mediação. Por quê? Ele precisava escrever sobre a sua vida, mas ele tinha que ter muito cuidado com aquilo que ele estava escrevendo, porque justamente aqueles homens que estavam lendo aquele texto, um deles era o seu dono. Então, o que de fato ele podia escrever ali? O que podia constar naquele texto? Ele tinha, de fato, liberdade para falar tudo o que ele queria? Vocês já devem imaginar que não, que ele precisou ter um certo cuidado naquela escrita. Então, ele escreve aquele texto, apresenta esse texto nesse ciclo literário, esse texto é aceito, a liberdade dele é comprada um ano depois, em 1836, e esse texto vai ser publicado primeiramente em inglês e não em espanhol. Por quê? Porque esses literatos da Academia Cubana, a maioria eram ingleses. Então, eles pegam esse manuscrito do Juan Francisco Manzano, escrito em espanhol, levam para a Inglaterra e lá em 1837 ele vai ser publicado pela primeira vez. Vocês já devem imaginar que nesse percurso, muita coisa se perdeu com relação à tradução, muita coisa também se perdeu. Lembrando que o que os abolicionistas queriam quando eles solicitavam que os escravizados escrevessem sobre a sua vida? Queriam narrativas de violência. O quanto aquelas pessoas apanhavam, o quanto aquelas pessoas eram castigadas, o quanto as pessoas brancas eram horríveis. Ok, o Juan Francisco Manzano faz isso, mas ele é um poeta. Tá? Então, ele também escreve sobre o seu processo literário. E ele diz, eu tive que guardar tudo de memória. Os meus poemas não estão escritos. Os meus poemas estão num livro das minhas memórias. Então, o texto dele é um texto literário magnífico, cheio de metáforas, com muitas ironias, com muitos silenciamentos, que nós, leitores do século XXI, conseguimos decifrar, porque hoje nós temos uma liberdade para fazer aquela leitura da forma como a leitura deveria ser. Eu trouxe para vocês aqui... bom, aqui são as informações, tá? Que já falei para vocês. Só uma importante. Esse texto, então, publicado pela primeira vez em 37 em inglês, e ele só vai ser publicado em Cuba 100 anos depois, em 1937. Ele só vai ser publicado no século XX em Cuba. E o Brasil conta com a tradução desse texto, que saiu em 2015, tá? O texto original se chama Autobiografia de Juan Francisco Manzano. Na tradução, o tradutor, uma pessoa extremamente comprometida com essa voz negra, ele dá um outro título para esse livro. No Brasil, o título desse livro é Autobiografia do Poeta Escravo Juan Francisco Manzano. Para que a gente possa, então, destacar essa condição de poeta do Juan Francisco Manzano. Rapidamente, o tradutor, ele faz 3 trabalhos sensacionais aqui. Num primeiro momento, ele apresentou para a editora Edra uma proposta de fazer uma tradução daquele texto que eu expliquei para vocês. Aquele texto com desvios gramaticais, com problemas sintáticos e tudo aquilo. Mas aí a editora diz o quê? Não, esse livro não vai vender. E aí a gente tem uma outra violência, a violência do mercado editorial. Tá? Por quê? Porque a proposta do tradutor, Alex Castro, seria criar um Juan Francisco, um narrador Juan Francisco lusófono. Então, ele também
vai ter que escrever um texto em português com todos esses desvios de gramáticas e com esses problemas sintáticos. E ele faz isso aqui nesse livro. Ele apresenta 3 projetos nesse livro. Primeiro, o que ele chama de tradução, que é o que a editora mandou fazer. Aproxima esse texto do nosso português contemporâneo. Tá? Corrige esse texto, divide ele em parágrafos, faz com que o nosso leitor comum consiga compreender esse texto. Segundo trabalho, o que ele chama de transcriação. Aí ele faz o que ele queria fazer. Tá? Ele faz essa tradução e cria esse narrador, Juan Francisco Lusófono. E o terceiro trabalho são as 340 e tantos notas de fim de página de livro, onde ele faz reflexões tanto sobre o processo tradutório, quanto aproximações Brasil e Cuba. Lembrando que foram os 2 últimos países da América Latina que aboliram a escravidão. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um trechinho, tá, do texto do Juan Francisco Manzano. Ele está pequenininho, eu vou fazer a leitura em voz alta, porque eu acho que a gente precisa respeitar o Juan Francisco Manzano e fazer essa leitura para que a gente possa conhecer um pouquinho da voz dele. Tá? E aí vocês podem acompanhar aqui no PPT. Então, nessa época, tanto quanto em outras em que a servi, minha ama era entusiasmadíssima com a pesca. E de tarde, nas manhãs amenas, íamos até a margem do rio de San Agustín, na parte onde atravessa El Molino, procurar pesca. Eu punha a isca no anzol e ganhava o peixe que pegava. Mas, como a melancolia já estava instalada em minha alma e havia tomado em meu físico uma parte de minha existência, eu me sentava embaixo de uma guaxuma, cujas raízes formavam uma espécie de pedestal, e me alegrava compondo alguns versos de memória. Todos eram sempre tristes, que eu não escrevia por ignorar esse ramo. Por isso, sempre trazia um caderno de versos na memória e, por qualquer coisa, improvisava. Soube minha sinhá que eu palavreava muito, porque os criados velhos de minha casa me rodeavam quando eu estava de bom humor e gostavam de ouvir minhas poesias, que não eram religiosas nem românticas, mas próprios produtos de minha inocência. Deu-se ordem expressa em casa para que ninguém falasse comigo, pois ninguém sabia explicar o gênero de meus versos. Nem eu nunca me atrevi a recitar um, embora 2 vezes isso tenha me custado uma boa surra. Para praticar minhas coisas, que eu compunha de memória por carecer de escritura, eu falava sozinho, fazendo gestos e expressões segundo a natureza da composição. Era tal a torrente de falar que eu falava com a mesa, com o quadro, com a parede, etc. E a ninguém dizia o que tinha comigo, e por isso, somente quando podia me juntar com os senhorzinhos, eu lhes recitava muitos versos, e lhes contava contos de encantamento, que eu compunha de memória no resto do dia, cujo cantarzinho era todo alusivo à aflitiva imagem de meu coração. Minha ama, que não me perdia de vista nem sequer dormindo, porque até sonhava comigo, havia de perceber algo. Em uma noite de inverno, rodeado de senhorzinhos e criadas, me fizeram repetir um conto, e ela se manteve oculta em outro quarto, atrás de umas persianas ou romanas. No dia seguinte, por uma ninharia, como se costuma dizer, em seguida de uma boa surra, me puseram uma grande mordaça e de pé em um banquinho no meio da sala, com os dizeres atrás e diante de mim, dos quais não me recordo, e severa proibição de que ninguém puxasse conversa comigo. E quando eu quisesse ter uma conversa com alguém mais velho, deviam dar-me uma bofetada. O que a gente tem aqui? A gente tem um cerceamento da palavra, da fala, ele não pode falar, ele é colocado uma mordaça, porque ele não pode expressar os seus sentimentos, ele guarda todas essas escritas na sua memória, tá? E ele trabalha com algumas questões aqui para modalizar esse discurso, porque ele não pode falar só que essas pessoas são violentas com ele, porque, como já comentei com vocês, um dos donos fazia parte dessa Academia Literária Cubana. Então, como ele pagaria a liberdade desse escravizado se ele não usasse palavras como entusiasmadíssima? A minha ama, a minha sinhazinha. Enfim, vocês vão encontrar outras partes no texto que vão trabalhar com essas ironias que ele precisava apresentar para que a liberdade pudesse ser comprada.
Tá, vou passar para o próximo já, porque acho que o tempo está correndo. Bem, então, no século XX, eu trago para vocês um exemplo, talvez seja o autor mais conhecido, né, desses que eu vou apresentar. Eu trago para vocês um escritor da Martinica, então representante da francofonia, né? E ele, acho que vocês talvez já tenham ouvido falar, principalmente num texto publicado em 1950, que é o Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire. Mas o que eu quero trazer para vocês é o poema Cahiers d'un Retour ao País Natal, e que, em 2012 apenas, tivemos uma tradução para o português. Então, eu também quero chamar a atenção para essas violências, do quanto essas autorias negras são invisibilizadas aqui no Brasil e do quanto elas estão chegando agora por vários motivos. Porque a academia tem um interesse maior, alguns professores, pelo menos, né, em estudar essas outras vozes. E, claro, que também esse sistema de reserva de vagas, que traz para a universidade pessoas negras e pessoas indígenas, fazem também com que nós, professores, necessariamente precisemos repensar os nossos currículos e os nossos cronogramas dentro da sala de aula. Tá? Então, o Aimé Césaire, ele é da Martinica. Como vocês sabem, a Martinica é um danton, né, é um departamento de além-mar da França, ainda hoje. E os martinicanos, quando crianças, adolescentes estão na escola, eles estudam a história da França. Então, eles são franceses, porque eles vão estudar os nossos antepassados gauleses, certo? E, enfim, todas aquelas histórias europeias que foram transplantadas para aquele espaço. O Aimé Césaire, então, no início do século XX, vai para a França para estudar, e aí ele chega lá se achando um francês, só que aí as pessoas dizem para ele, não, mas tu não é francês, tu é da Martinica. E aí, opa, aqui temos um problema. Quem eu sou? Então, a partir, né, desse momento que ele vai para lá, e ele, inclusive, tem contato com outros estudantes negros, como Léon Gontran Damas e Leopold Sédar Senghor, e que são, esses três, Césaire, Senghor e o Damas, vão ser os expoentes de um conceito chamado negritude, quando eles publicam uma revista, L'Étudiant Noir. Então, ele vai voltar para a Martinica com outros olhos, por isso esse retour. Essa volta, esse olhar diferente. Espera aí, eu não sou mais francês, eu sou da Martinica. Então, eu vou olhar para esse lugar e vou analisar como que se deram os processos de colonização desse lugar e que fizeram eu me sentir francês. Então, ele escreve um poema super extenso, que tem umas 50 páginas. Como ele vive na França no início do século XX, e ele vai beber nessas fontes do surrealismo e das vanguardas, esse poema, ele não tem uma estrutura de poema. Quando vocês começam a ler, ele está separado por vários parágrafos de textos em prosa, tá? E aí, em alguns momentos, ele tem estrutura de poema, em outros não, em alguns poemas construtivistas. Ele é uma mistura de muitas coisas, né? Então, ele é um gênero bem híbrido ali. E aí, então, ele escreve esse poema que o colocaria na Academia Literária Francesa. Ele faz parte hoje, né, da Academia Literária Francesa, e ele foi muito elogiado, aclamado por André Breton e por Jean-Paul Sartre também, que elogiaram muito. O Breton tem uma fala dele que diz que ele é um negro que escreve muito melhor que um branco francês. Tá, então, assim, esses comentários, assim, que eles acham que estão fazendo uma coisa legal, mas acham que é um elogio, né, mas é um comentário muito racista. Então, ele vai fazer essa epopeia espiritual, esse mergulho interior, vai voltar os olhos para a Martinica, vai descrever a fauna e a flora da Martinica com orgulho, tá? Esse poema, ele é dividido em 4 movimentos, 4 partes. A primeira parte, então, explicaria essa visão geral das Antilhas, que ele vai apresentar com uma certa tristeza e desalento, porque parece assim que abriu os olhos.
o que está acontecendo aqui? A partir desse momento que eu não sou mais francês, quem eu sou e que lugar é esse? O segundo movimento é uma tomada de consciência, tá? No terceiro momento, ele vai apresentar essa voz do negro que começa a se erguer e a se lançar, e é ali que ele vai cunhar esse termo, os condenados da terra, e que depois, nos anos 70, o Fanon colocaria num título de um dos seus livros, muito estudados aqui na universidade. Tenho visto que muita gente está estudando o Fanon, e acho isso ótimo, fantástico. E o quarto movimento, que é a exaltação da força e da esperança. Tá? Então, quando esse negro toma essa palavra, toma essa voz, e se levanta, certo? Nesse espaço. Ali, um comentário sobre a tradução ao português, que somente em 2012 nós teríamos aqui no Brasil. Eu trouxe aqui, então, um trechinho da parte final do Diário de um Retorno ao País Natal. Essa é a tradução para o português, que é justamente esse momento desse levante negro. Eles estão no navio negreiro. Tá? O contexto aqui de onde estão esses negros é o navio negreiro. Então ele diz o seguinte: o negreiro estala por toda parte, seu ventre convulso ressoa, a horrível tênia do seu carregamento rói as tripas fétidas da estranha cria dos mares. E nem o júbilo das velas enfunadas como uma bolsa recheada de dobrões, nem as peças pregadas à tolice perigosa das fráguas policiais o impedem de ouvir a ameaça dos seus grunhidos intestinos. Em vão, para distrair-se, o capitão enforca no seu grande mastro o negro mais afoito ou lança ao mar, ou o atira à sanha dos seus molossos. A negrada que cheira a cebola frita reencontra no seu sangue derramado o gosto amargo da liberdade. E está de pé a negrada arriada, inesperadamente de pé no porão, de pé nas cabines, de pé na ponte, de pé ao vento, de pé sob o sol, de pé no sangue, de pé e livre. De pé e não pobre louca na sua liberdade e seu despojamento marítimos gritando na deriva perfeita. Ei-la, mais inesperadamente de pé nos cordames, de pé junto à barra, de pé junto à bússola, de pé diante do mapa, de pé sob as estrelas, de pé e livre. Então, aqui a gente tem essa apoteose do negro, essa outra visão desse espaço que é a Martinica, relembrando que a Martinica tem uns dados muito curiosos. 52% das terras pertencem a 1% da população, que são chamados os bequés. Os bequés são os brancos da Martinica. Esses brancos, todos eles são descendentes de um único colono francês, chamado Jean Assier, desde o século XVII. Tá. Então, essas grandes famílias que mantêm o poder e que detêm toda a exportação de banana, né, que é o grande produção do lugar, está na mão desse 1% da população que é branca e que vive totalmente alijada do restante da população. Vivem nesses condomínios, né, com muros bem altos e se distanciando das pessoas, certo? Bom, então, para finalizar, no século XXI, eu trago esse livrinho, tá? Escrito por uma mulher negra, Ana Maria Gonçalves, em 2006, que é uma aula de história brasileira. Tá? Ana Maria Gonçalves, então, publica esse livro chamado Um Defeito de Cor, relembrando que, no século XIX, pessoas negras, já alforriadas, podiam ter negócios próprios. No entanto, quando elas iam registrar esses negócios, elas precisavam registrar que o proprietário tinha um defeito de cor, tá? Para ficar registrado que não era uma pessoa branca. Então, ela se apropria, né, dessa lei, desse registro, e escreve essa história sob o ponto de vista de uma mulher negra. A protagonista, ela tem, assim como todos os escravizados que vieram para cá, dois nomes. Um nome africano e um nome imposto.
um nome colonizado. O nome africano é Kendê e o nome brasileiro, cristão, é Luísa Marim. Luísa Marim foi uma mulher que participou da Revolta dos Malês, inclusive uma das organizadoras ali, se essa é a palavra que a gente pode usar para uma revolução. E ela, talvez, pode ser, não sabemos, mas é possível que ela seja a mãe do poeta Luiz Gama, que não sei se vocês conhecem, mas um grande poeta do século XIX e que já, sim, livre, alforriado, publicou muito falando sobre as questões dos negros. Ele se forma em direito, é advogado, né? E ele vai lutar, inclusive, pela abolição da escravidão no Brasil. Então, a gente tem essa narração em primeira pessoa, né? E a gente vai ter essa travessia África-Brasil. Ela vem para cá e vai passar por todos esses processos violentos, horrorosos que aconteceram com escravizados aqui. E tem algum momento que ela volta, inclusive, para a África, tá? Porque como ela participa da revolta dos malês e quando essa revolta é abafada, os escravizados muçulmanos eles eram convidados a se retirar do Brasil, né? Voltem para a África para não causarem problemas aqui, né? E ela volta para a África também. E a última cena do livro é ela retornando ao Brasil. Por quê? A Kendê, e eu vou usar aqui o nome africano dela. A Kendê, ela teve 3 gestações, e é isso que eu quero falar, tá? Aqui na questão da violência, eu quero falar sobre a violência da mulher negra, tá? E sobre a solidão da mulher negra. Então, a Kendê, ela tem 3 gestações. A primeira é um estupro do amo, do dono. Então, ela tem aquele filho que é o resultado de uma relação violenta, tá? O segundo filho, que é talvez seja o poeta Luiz Gama, ele é engendrado numa relação de amor, no entanto, com um português que nunca assumiu a relação com ela. Por quê? Porque ele tinha vergonha. Um homem branco, um fidalgo português, não podia assumir que tinha uma relação com uma mulher negra, num momento que ainda existia esse sistema escravocrata. E a terceira gestação é uma gestação de ibejes, de gêmeos, tá? Então, o primeiro filho, ele morre. O segundo filho, o primeiro filho se chamava Banjocô. Ele morre num acidente caseiro, assim, se machuca com uma faca e perde sangue e acaba vindo a falecer ainda criança. O segundo filho, Omotundê, que claro que ela não diz que é Luiz, nem diz nada disso, né? Porque a gente pressupõe que seja o poeta Luiz Gama. Ele é vendido pelo pai. Logo após a revolta dos malês, a Kendê precisa fugir, porque ela está sendo perseguida e procurada, e ela deixa esse filho com o pai. O pai, com muitas dívidas de jogo, faz o quê? Vende a criança, né? Então, toda a narrativa é a busca dessa mãe por esse filho que foi vendido e que ela nunca viria a encontrar, tá? Então, ela escreve como se fossem cartas. Não são cartas que estão aqui, mas ela está contando a história como se ela estivesse escrevendo cartas para esse filho desaparecido e vendido. E depois, os gêmeos, né? Ela vai ter uma grande preocupação quando ela descobre que está grávida de gêmeos, porque ela diz, será que eu vou conseguir ser feliz e estar com os meus filhos agora? Porque ela, mesmo uma mulher super empreendedora, já com dinheiro, porque ela sempre trabalhou, foi uma escrava de ganho, trabalhou como escravizada de tabuleiros, ela sempre está se questionando, será que eu vou ter a possibilidade de ser feliz e de estar com os meus filhos? Então, é mais ou menos sobre isso que trata essa narrativa. Esse livro ganhou o prêmio Caça de las Américas, em 2011, tá? E ele inaugura o gênero saga na literatura negro-brasileira. Não é que não existam outros gêneros saga. Nós temos O Tempo e o Vento, nós temos Viva o Povo Brasileiro, nós temos
Os Tambores de São Luís, que são sagas, não é? Mas é a primeira vez que um escritor negro escreve uma saga. É esse livro aqui. Pequeno livro, que vocês todos estão convidados, então, a ler e a conhecer um pouquinho melhor. Na próxima semana, ó, tem que ler em uma semana. Então, aqui trouxe um trechinho, né, para vocês também do Um Defeito de Cor, que é no momento que ela descobre que o filho dela foi vendido, tá? Para falar dessa violência com a mulher negra, que se a gente aproximar nos dias de hoje, a gente ainda, século XXI, percebe muitas semelhanças. Porque a mulher negra precisa trabalhar, deixa seus filhos para serem cuidados por outras pessoas e, por vezes, tem que cuidar de filhos de pessoas brancas. Vocês já devem ter visto aí vários filmes, vários livros que retratam essa situação. Então, ela está procurando pelo filho. Em uma destas firmas, disseram que havia 3 semanas que o seu pai tinha amortizado a quantia de R$200. Seu pai, ela está falando com o filho, tá? O filho é o interlocutor. Depois de uma conversa com um dos cobradores, o que para o doutor José Manuel significava ameaça de morte. Enquanto ele me contava isso, a ideia do Tico me parecia cada vez mais provável, mas o doutor José Manuel foi além, pois tinha pensado em algo que meu coração de mãe simplesmente teria se recusado a pensar. Sabendo que aquele não seria o primeiro caso, ele começou a procurar os mercadores de pretos e descobriu que um deles tinha comprado um mulatinho de um homem cuja descrição se parecia com a do seu pai. O mercador se lembrava disso porque você chamava a atenção, estava bem vestido, falava corretamente e parecia ter sido muito bem criado, e também porque percebeu que o homem hesitava bastante em fechar a venda e o tratava de maneira carinhosa. O doutor José Manuel disse que não tinha como afirmar com certeza, mas estava bastante desconfiado de que era mesmo você, principalmente porque a dívida de R$200 foi paga naquele dia da venda, a mesma quantia que o mercador disse ter dado pelo mulatinho. Achei aquela história muito absurda e tentei argumentar que seu pai nunca poderia ter te vendido porque você não era escravo, tinha nascido quando eu já era livre e também porque ele gostava muito de você. O doutor José Manuel então disse que para ser escravo bastava encontrar quem comprasse, pois se algum branco dissesse que tal preto ou mulato lhe pertencia, a afirmação era feita sem necessidade de provas. Bem, pessoal, então, rapidamente, né, nesses 20 minutos que acho que ultrapassei, mas enfim, peço desculpas por ultrapassar o tempo, eu fecho com esse provérbio africano, aqui no Defeito de Cor, os 10 capítulos, cada capítulo inicia com um provérbio africano, tá? E eu finalizo com esse: a sola do pé conhece toda a sujeira da estrada. Por quê? Porque a gente precisa repensar cada vez mais nessas pessoas que foram excluídas, que foram retiradas dos centros das cidades, excluídas da escrita e dos processos de leitura e de contar a sua história, porque essas pessoas, de fato, são as pessoas que sentiram e continuam sentindo na pele todas as violências desse nosso sistema colonial, ainda colonial, de uma colonialidade do ser e do saber, não é? Então, a gente precisa abrir cada vez mais espaços para essas literaturas dentro da nossa universidade. Agradeço muito a atenção. Obrigada. Muito agradecido, professora. Então, passamos agora a palavra ao professor Enio Paciani. 15 minutos. Sabe que fica mais... Não fica. Boa tarde a todas e todos. Dá para ouvir? Não sei se dá. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite do professor José Vicente, agradecer os componentes da mesa, e o texto que eu vou apresentar aqui vai muito ao encontro do que a Lilian apresentou, por um outro caminho, mas existe aí uma confluência de temas. E o que eu vou apresentar é parte de um projeto que estou ainda desenvolvendo, que tem a obra do escritor Luiz Rufato como objeto de pesquisa.
Eu não sou crítico literário, né? Eu não sou das letras, eu sou sociólogo, então eu me considero uma espécie de leitor amador. E como leitor amador, eu acho que o Luiz Rufato possivelmente é o maior escritor da literatura brasileira contemporânea. E, embora o projeto em andamento seja sobre a obra do Rufato, eu vou me concentrar num livro do Rufato, que é o último livro dele, chamado Verão Tardio. E a escolha pelo Verão Tardio se deve basicamente a dois motivos. Primeiro, porque é o último livro do Luiz Rufato. Mas não é o motivo mais importante, porque eu acho que esse último livro talvez seja o resultado mais maduro do projeto literário do Rufato. A minha análise desse livro, ela assume como ponto de partida que o romance Verão Tardio se estrutura a partir de duas linhas de força. De um lado, as classes sociais, e a segunda linha de força, a temporalidade. Sendo que cada uma dessas linhas de força se desdobra em dois planos. Então, primeira linha de força, classes sociais. Se desdobra no plano do conteúdo, que a gente pode chamar de plano do significado, e se desdobra no plano da narrativa, ou, se preferirem, no plano da linguagem, da forma ou do significante. A segunda linha de força, o tempo, também se desdobra em dois planos, o plano do conteúdo ou do significado. E o plano do significante dessa segunda linha de força engloba tanto o plano da narrativa quanto o plano do conteúdo da primeira linha de força. Está claro isso? Então, primeira linha de força, classes sociais. A gente tem o plano da narrativa, significado, e o plano do conteúdo, plano da narrativa, o significante, plano do conteúdo, significado. Segunda linha de força, o tempo. Se desdobra num plano do conteúdo, do significado, e um plano do significante. Mas o que constitui o plano do significante da segunda linha de força? É toda a primeira. Tanto o plano da narrativa quanto do conteúdo das classes sociais. Tá? Bom, acho que está claro. E eu, por uma questão de tempo, eu não vou tratar das duas linhas de força e dos 4 planos. Eu vou me ater só ao plano do conteúdo referente às classes sociais. Porque senão eu precisaria de mais ou menos 1h30 para falar de tudo. Eu não tenho 1h30 e também não terminei de fazer tudo isso. Então eu vou falar daquilo que eu fiz até o momento. E tratar das classes sociais, principalmente a partir da perspectiva das classes médias baixas, não é exatamente uma novidade em relação à literatura do Luiz Rufato. Né? Isso já foi apontado por vários críticos. Entre esses críticos, alguém citado já pela Lilian, a Regina Dal Castanheda, UNB, e assumido também pelo próprio autor, né, em artigos de jornal, em entrevistas, em alguns manifestos. Eu até convido também a todos a procurar. Isso é só colocar lá no Google o discurso que o Rufato faz na abertura da Feira do Livro de Frankfurt em 2013, né, em que ele assume explicitamente esse projeto, o projeto literário dele, como um projeto político também para falar dessas classes médias baixas brasileiras que não têm representação simbólica. Ele foi xingado, achincalhado, falaram que ele tinha que ir embora do Brasil, que era uma espécie de traidor da pátria, enfim. Né? Então vale muito a pena ler esse discurso do Rufato na abertura. Então, as classes sociais, elas constituem uma espécie de coluna que sustenta todo o projeto intelectual do Rufato, um projeto que perpassa toda a obra do Rufato. Segundo a Regina Del Castanheira, o centro das preocupações do Rufato, portanto, é o homem comum, trabalhador, que, segundo ela, é um aspecto pouco comum na nossa história literária e que frequentemente, majoritariamente, é composta por autores das classes médias altas, das classes médias mais abastadas, que se dirigem nas suas obras às próprias classes médias abastadas. Então, como eu disse, o próprio Rufato assume essa questão das classes médias baixas como tema. E aí que eu vou ler um trechinho do Rufato a esse respeito. Diz lá o Rufato. Sobre o que escrever era a pergunta que me parecia fácil responder. Obviamente, eu pensava sobre o universo que conheço, o do trabalhador urbano, os sonhos e os pesadelos da classe média baixa, esse recorte social indefinido, com todos os seus preconceitos e toda a sua tragédia. Mas, curiosamente, quando fui pesquisar na história da literatura brasileira os meus antecessores, imensa a minha decepção. Poucos, ou melhor, pouquíssimos autores haviam se debruçado sobre essa questão.
Então ele próprio, o Luiz Rufato, oriundo dessas classes médias baixas, né, ele era filho de um pipoqueiro e de uma lavadora de roupas. Ele, Rufato, antes de se tornar jornalista e escritor, foi operário da indústria têxtil, ele também foi pipoqueiro como pai, foi atendente de armarinho na juventude. E o Rufato, ao fazer ficção de baixo para cima, ele vai operar uma espécie de duplo movimento, que é, ao mesmo tempo, um duplo questionamento. Ele coloca em xeque, como eu espero tentar demonstrar aqui, a ideia de nação em nosso país, né? Assim como ele coloca em xeque a própria literatura brasileira, que se silenciou, ela se emudeceu perante esse extrato social. E esse pertencimento de classe, portanto, que é plasmado literariamente e, do meu ponto de vista, com muito êxito pelo Rufato em toda a sua obra, e particularmente em Verão Tardio. O romance, em linhas bem gerais, tem como personagem central o Oséias. Além de ser o personagem principal, ele é o principal narrador da história, mas ele não é o único narrador. Voltando para a sua cidade natal, Cataguases, que é a cidade natal também do Luiz Rufato. E ele volta para a cidade natal por um motivo específico, eu não vou dizer qual, deixar spoiler para vocês lerem o romance. Mas nessa volta ele vai reencontrar o seu irmão, chamado João Lúcio, e suas duas irmãs, a Rosana e a Isabela. E ele volta para Cataguases depois de passar muito tempo em São Paulo. No romance não fica claro exatamente quanto tempo ele passou, mas a gente percebe que é muito tempo. Ele vai para lá, ele se casa, ele arruma emprego, ele perde emprego, vende a casa, enfim. E lá em São Paulo ele trabalha como representante comercial, né? Ele se casou, teve um filho, se divorciou, se aposentou, enfim. A caracterização dos familiares do Oséias e do próprio Oséias nos mostra que a família do Oséias figura e expressa as relações de classe no Brasil. E, embora todos os membros tivessem a mesma origem de classe, que era uma classe média baixa, porque o pai de todos, durante toda a vida, foi empregado numa fábrica de tecidos, a mãe, para complementar a renda, ela costurava para fora. Então, embora todos tenham a mesma origem, alguns conhecem uma ascensão social ascendente, como é o caso do irmão do Oséias, o João Lúcio, que vai enriquecer, e a Rosana, uma das irmãs. Ela se torna diretora de escola, mas principalmente pelo casamento ela ascende para uma classe média alta. A outra irmã, Isabela Izinha, ela continua no mesmo patamar de classe média baixa. Ela continua pobre, não miserável, mas muito pobre. E a despeito da imprecisão sociológica desses termos, né, classe média alta, classe média baixa, classe média média, eu estou me valendo aqui das expressões nativas, ou seja, aquelas expressões que o próprio Rufato utiliza, né, seja em seus textos literários ou não. Em relação à fatura do romance, a família de Oséias, como já adiantei, representa um microcosmo social no qual a classe média configura um tipo de totalidade social no qual toda a classe média estaria representada, marcada por mobilidades sociais para cima e para baixo, e por tensões, por uma incapacidade brutal de aproximar-se. E para falar então dessa... eu vou me concentrar nessa incapacidade dos familiares de se aproximar. E eu vou ler aqui um trechinho, só mais um trechinho, e a partir desse trechinho eu vou tecer uma série de considerações, até também por falta de pesquisa. São muitos os trechos possíveis a serem citados. Mas vou me valer de um, vou me valer aqui sem a mesma criatividade, sem a mesma competência do Eric Auerbach. O Auerbach, num livro chamado Mimesis, ele faz isso. Ele pega um trecho de uma obra e vai tecendo considerações. Então, vou pegar aqui um trechinho e tecer considerações a partir desse trecho. Esse trecho é um diálogo do Oséias com a sobrinha, a Tamires, que é filha da Rosana. E esse diálogo fala das relações domésticas, né, dentro da família da Tamires, né, a relação dela com o pai, com a mãe, a Rosana, mas que serve para entender a relação entre toda a família do Oséias. E, por consequência, para entender as relações entre classes no Brasil. Então diz lá Tamires para o tio: somos planetas errantes naquela casa, tio. De vez em quando, nossas trajetórias se cruzam. Quase nos destruímos. Apesar de nos rejeitarmos, a nossa sobrevivência depende uns dos outros. Forças magnéticas, as órbitas. Então, como eu já também adiantei, as relações interclasses que organizam o texto de Rufato, como já admitido por ele próprio em outras manifestações, figuram as relações entre classes do próprio país.
cada vez mais incompatíveis. O distanciamento brutal que se estabelece entre as personagens, creio eu, só algo próximo a um processo de reificação. Não sei se todos aqui são das ciências sociais ou não, mas o conceito de reificação é um conceito elaborado pelo Lukács. Mas o conceito de reificação que eu vou utilizar aqui não é o conceito do Lukács. É o conceito de um outro, talvez a gente possa chamar de filósofo social, que pega o conceito do Lukács e reelabora, que é o Axel Honneth. E o que é reificação para o Honneth? Para ele, reificação é o esquecimento do reconhecimento, que impede a aproximação, a empatia, qualquer forma autêntica de solidariedade ou afeição existencial, para usar um termo do próprio Honneth. O efeito de um esquecimento assim, aponta Honneth, é provocar um desconhecimento em relação ao outro, o que lhe é caro, importante, destino de seu amor e cuidado, que, por sua vez, impede o engajamento real com esse outro. A ausência de uma postura de reconhecimento desenvolve a tendência de perceber os outros seres humanos meramente como objetos insensíveis. Essa amnésia social engendra um autismo social, que nos aprisiona no mundo próprio, com fronteiras rígidas, bem delimitadas, empobrecendo a nossa experiência, uma vez que perdemos a capacidade de compreender as manifestações comportamentais das outras pessoas, suas expressões humanas, não apenas no nível cognitivo, ainda que provavelmente isso ocorra, a nos faltar, portanto, o sentimento de vínculo que pode nos unir. No caso do romance de Rufato, a falta de vínculo que nos desumaniza não deixa de estar ligada às condições materiais de existência, à organização dos modos de produção responsável por criar determinadas formas de sociabilidade. E aí a gente opera um movimento de retorno ao Lukács. Porque o Lukács, quando ele vai falar de reificação, ele parte justamente das condições materiais de existência. O Honneth deixa isso um pouco de lado e joga isso para um nível simbólico, para falar do reconhecimento. Mas a gente pode unir essas duas dimensões. Né? Então a gente pode se inspirar no movimento de retorno Lukács e afirmar que essa falta de vínculo, essa desumanização é também o produto de certas formas de sociabilidade, certas condições materiais de existência. No passado, na cidade de Cataguases, a indústria têxtil empregava famílias inteiras, garantindo seu sustento e definindo muitos dos destinos pessoais. A cidade e as gentes se organizavam em torno da atividade tecelã. No entanto, no presente, o cenário é bem outro. Aqui cito também um trechinho do Rufato, do livro, do romance. Já quase não há fábrica de tecidos. Outros talvez sejam os endinheirados agora. A cidade está feia, suja, fedendo a mijo. O lixo se espalha pelos meios-fios. Mendigos e camelôs disputam os passantes. A cidade cresceu, fim da citação. A cidade cresceu, urbanizou-se, mas não graças à indústria, outrora promessa do emprego, uma centelha de esperança. A cidade atualmente tem nos serviços e comércio sua principal atividade econômica, e muitos sobrevivem mergulhados no trabalho informal. Sinais de mudança do ciclo de reprodução do capital. Tais indícios no romance confirmam o engajamento materialista do autor. A economia da cidade vai se deteriorando, assim como as relações sociais, a ponto de a cidade e pessoas perderem a nitidez, como fotografias que desbotam, pensa Oséias, até tornarem-se, aí Oséias pensando, manchas esbranquiçadas, destituídas de qualquer significado. Ou como afirma uma outra personagem do romance, que é a Marilda, uma ex-namorada do Rufato, uma ex-namorada da adolescência, do Rufato não, desculpe, uma ex-namorada do Oséias, namorada da adolescência do Oséias, antes dele ir para São Paulo. Em um certo momento eles se reencontram numa papelaria da cidade e vão almoçar juntos, ela tenta engatar um romance de novo com Oséias, não dá certo, e ela diz para Oséias, eu sou uma sombra branca e pálida, Oséias. A definição que Marilda ensaia para si mesma poderia ser aplicada a todas as personagens do romance, cruelmente marcadas pelo fracasso, pela desilusão, pelo malogro, todas solitárias e incapazes de se aproximar de quem quer que seja. Se há forte veso materialista nas narrativas de Rufato, o apagamento das pessoas, essa forma perversa de desaparecimento, pode ser compreendida, como disse, a partir das metamorfoses do capital. Para finalizar, para respeitar o tempo, Rufato, ao que parece, se apresenta como uma das expressões literárias mais bem acabadas, mais sofisticadas daquilo que um crítico literário, Silviano Santiago, chamou de literatura anfíbia. E eu vou ler aqui a definição do Silviano Santiago a propósito dessa literatura anfíbia. Diz o Santiago,
O vazio temático se refere à parca dramatização na literatura dos problemas dominantes na classe média, que fica espremida entre os dois extremos da sociedade. A literatura brasileira tem feito caricatura, tem passado por cima da complexidade existencial, social e econômica da pequena burguesia, afiando o gume da sua crítica numa configuração socioeconômica antiquada do país, semelhante à que nos foi legada pelo final do século XIX. Se o Brasil republicano alcançou o progresso material, está muito longe do progresso social. Os bons escritores intelectuais brasileiros são por demais sensíveis a essa desarmonia. A literatura de Rufato preenche um vazio que afeta tanto a literatura social, nacional quanto o pensamento social brasileiro, que ainda apresenta parca produção a respeito das nossas classes médias. Sua literatura, de Rufato, ajuda a pensar e problematizar o Brasil, e, mais importante, sem abrir mão de ser literatura. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Caleb, por gentileza. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite, pelo prazer de estar aqui no ILEA, esse instituto que tem feito um papel tão importante aqui nesse momento, inclusive na universidade. Cumprimento meus colegas de mesa também, Lívia, prazer. Eu vou abordar a questão, eu acho que a partir de um ângulo um pouquinho diferente, não queria partir de uma obra, embora eu vou falar de uma obra daqui a pouco. Mas eu queria abordar um pouco a questão a partir do ponto de vista do próprio escritor. Isto é, quando nós pensamos nessa equação violência, sociedade, justiça, é uma equação muito difícil e eu acho que muitos de nós, eu não sei quantos de vocês aí já se colocaram isso como meta, isso como uma possibilidade de vida. Isto é, quando você senta e vai escrever um texto, deixa eu ligar aqui o cronômetro. Você senta e vai escrever um texto, você quer que esse texto tenha uma função, que ele cause um impacto, que ele provoque algo nas pessoas. Esse desafio é um desafio sempre difícil, ambíguo, complicado, e gera muito frequentemente uma certa angústia. Até porque as saídas que você tem para ele são imensas, são imensas. Desde uma descrição, por exemplo, de desigualdades sociais, de uma abordagem direta de problemas que nós vivemos, até o exato inverso. Estou pensando, por exemplo, em figuras como Cruz de Souza, né, que em si mesmo, na qualidade daquilo que ele fazia, se pensava como uma figura que combatia o racismo brasileiro pela qualidade da sua poesia simbolista, o que forçava um reconhecimento dele inequívoco como grande poeta. Né? Ele enfrenta esse debate na época. Ele diz, bom, aquilo que se tem como maior expressão da poesia e da qualidade humana no mundo são os malditos franceses, e se há uma expressão equivalente ao maldito francês no Brasil, sou eu, né? O Cruz de Souza. Ele faz isso com humor, faz isso com piada. Ou seja, isso para dizer que você tem uma gama enorme de possibilidades, uma gama enorme de questões que passam pela cabeça da gente. Eu vou comentar uma resposta de um escritor, vou falar um pouquinho sobre ela, e depois queria abordar um caso, um exemplo específico a partir dessa resposta, que para mim complexifica essa resposta desse escritor. Quando o Zé primeiro fez o convite, eu primeiro olhei ali, né, como que era? Sociedade, Violência e Literatura. Eu lembrei... Vocês estão me ouvindo bem? Lembrei imediatamente do Elias Canetti. Elias Canetti, em um artigo de 1976, uma fala, na verdade, em Zurique, ele comenta uma frase que ele encontrou num texto anônimo. E a frase é a seguinte: tudo, porém, já passou. Fosse eu realmente um poeta, teria necessariamente podido impedir a guerra. Essa frase foi escrita uma semana antes da Segunda Guerra Mundial. É uma frase assustadora, né? Inclusive a reação inicial do Canetti é de um certo desprezo pelo sujeito que colocou essa frase, porque é muita megalomania, né? É muita megalomania.
É um exagero sem tamanho, né? Alguém dizer assim, se eu fosse um poeta, teria podido impedir a guerra. Uma guerra que, né, países sem conta, uma quantidade enorme de políticos, generais, conflitos sociais, etc. E essa frase, no entanto, ela fica na cabeça do cara, ela ficou na minha também. Eu experimentei a mesma reação do Canetti. Ela fica, ele começa a se contorcer com aquela frase, para impedir a guerra. Aí ele começa a pensar na função do escritor e na tarefa que o escritor se coloca quando ele senta frente a uma folha em branco e começa a escrever. E a primeira coisa que o Canetti começa a pensar a partir disso é, bom, apesar desses elementos todos, né, do exagero, tem algumas questões. Aí, primeiro, um altíssimo grau de consciência, né? A guerra não tinha eclodido e o sujeito ele tinha uma consciência muito grande do desastre que vinha pela frente, né? Em seguida, uma noção muito triste, muito íntima de derrota. Quando o sujeito diz, eu teria podido impedir a guerra se eu fosse, né, verdadeiramente um poeta. Ele se sente um derrotado, ele perdeu. Ele duvida de si mesmo como escritor e como poeta. A segunda é assumir uma função, assumir uma responsabilidade. Megalomaníaca, mas ele assume uma responsabilidade. Ele assume uma tarefa para si mesmo, né? E uma tarefa que não é pequena, é uma tarefa grandiosa, isso merece respeito. Em seguida, não há como deixar de ler nessas palavras a ideia de que um escritor, qualquer que seja ele, é um sujeito que tem nas palavras, né, que tem as palavras em altíssimo grau, que tem as palavras em muita consideração. Ele acredita no poder da palavra, ele acredita no impacto da palavra, ele acredita que a palavra muda, que a palavra provoca algo na sociedade. Eu lembro que eu tinha um amigo ator, ele dizia o seguinte, quando você sobe no palco, cada palavra que você produz, ela tem que funcionar como uma tijolada que atinge, né, a cabeça de cada um do público bem na cabeça, né? Tem que ser, é assim que você pronuncia. Ele acreditava nisso, ele acredita na palavra, ele acredita no que diz. E é uma fé muito profunda naquilo que ele está fazendo. E o Canetti pergunta, fé exatamente em quê? O que é essa fé na palavra? O que é essa fé na palavra com esse poder transformador e essa aposta tão grandiosa, né, a ponto dele pensar a si mesmo naquilo que está fazendo? Um trecho mais adiante, o Canetti desenvolve da seguinte maneira. A literatura, para ele, é a única maneira, é a única e verdadeira via de acesso a outro ser humano. Tentou-se de diversas formas dar um nome a esse processo. Fala-se ora em intuição, ora em empatia. De minha função... De minha parte, prefiro, por razões que não me é possível apresentar aqui, a palavra mais exigente. Metamorfose. Metamorfose é reconhecer o outro em si. Esse poder que a literatura tem de nos colocar no lugar de outra pessoa. De fazer com que a gente sinta aquilo que aquela pessoa, que aquele personagem está sentindo. Quando a gente mergulha na estrutura sentimental do personagem, quando a gente se mistura completamente nele a um determinado momento, a gente se envolve tanto que a gente começa a pensar como ele, a gente começa a querer antecipar, a gente começa a querer prever, e a gente se ressente, inclusive, né, quando ele é impedido num determinado ato ou alguma coisa que ele gostaria de fazer. E às vezes é um personagem que a gente despreza. Isso que é o curioso, isso que é o interessante da literatura. Um criminoso, é um assassino. Mas para ele, né, esse poder, né, de reconhecer o outro em si mesmo, é um poder que a gente percebe ele mais claramente, inclusive quando a gente sente saudade dos personagens, né? Você sente saudade de se sentir no lugar do personagem. A literatura, ela provoca esse efeito mágico, né? Você quer ler de novo porque você quer entrar na estrutura sentimental daquele personagem, de pensamento, e na lógica dele. E para ele, o que o escritor faz? Qual é a principal tarefa do escritor? Ele exercita, né, essa metamorfose. E ele nos ensina, né,
Ele nos faz aprender, né, a fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, né, de sentir o que o outro imaginário sentiria. Aliás, eu li recentemente a Conceição Evaristo, um conto dela, por exemplo, que ela, é um conto sobre 2 moradores de rua. É simplesmente impressionante a situação, e toda a estrutura, e toda a forma de pensamento, e a empatia que ela provoca com um personagem que, uma parte de nós, é aquele personagem que você foge, tem medo, né, tem repulsa, e, no entanto, ela consegue esse efeito absolutamente fantástico. Você mergulha empaticamente na lógica do sujeito. No entanto, produzir esse efeito extraordinário da literatura, eu acho que quando nós colocamos a violência como ingrediente, isso traz uma complexificação a mais. Por que a mais? Porque esse efeito ele tende ao maniqueísmo, ele tende à polarização. Esse efeito de metamorfose, quando nós lidamos com violência, sobretudo com uma violência tipo colonialista, violência de conflitos raciais, essas questões, ela tende a congelar, né, em papéis estereotipados. E isso é um problema, porque a estereotipação e o congelamento e a separação e a redução dos grupos aos seus estereótipos é ausência de conciliação, é ausência de futuro, é ausência de solução. Não há possibilidade de saída por aí. A saída sem conciliação nenhuma, em nível nenhum, é o apartheid. E eu, pelo menos, não acredito nisso como solução. Ou seja, esse convite à identificação com apenas um dos polos, né, de um conflito acentuado, né, em disputa, e a demonização do outro, é um projeto que pode gerar, na verdade, uma situação de perpetuação de violência. E eu acho que tem um conjunto de escritores hoje que estão procurando lidar com essa questão de maneira diferenciada. Foi assim que eu li. Eu acho que existe um problema na leitura e na audiência, sobretudo da Chimamanda Adichie, quando ela divulgou aquele vídeo muito conhecido na internet. Imagino que muitos de vocês viram, Os Perigos de uma História Única. Eu acho que é isso que ela quer dizer com aquele vídeo. Naquele vídeo, ela propõe uma complexidade de narrativa. Eu não vejo isso nas obras dela, confesso. Eu vejo isso em obras de escritores que vieram depois dela, embora como projeto esteja evidente e como ensaio esteja também muito claro. Né? O que é muito claro ali? É uma tentativa de fugir de estereótipos. Ao mesmo tempo que ela está comentando a violência colonial, que ela não abre mão, que ela dá a dimensão devida aos conflitos, ela comenta ao mesmo tempo sobre o racismo da sua própria família, sobre o racismo dela mesma, né? Quando ela comenta, por exemplo, a imagem ridícula que ela tinha dos mexicanos, né? Ela implode completamente qualquer possibilidade de leitura maniqueísta de si, né? Da situação do conflito racial e do entendimento e das soluções e das possibilidades de superação dessa situação. Ou seja, ela faz uma pergunta, é uma pergunta inquietante, é uma pergunta difícil, é uma pergunta incômoda, que é essa pergunta que a gente encontra, eu acho, de certo modo, na Hannah Arendt, por exemplo. A Hannah Arendt não se pergunta como é que aquele sujeito embrutecido, como é que aquele sujeito hipnotizado, desumanizado, raivoso, doente, louco, foi capaz de uma atrocidade como o nazismo. Hannah Arendt faz outra pergunta que é muito mais difícil, complicada e arrepiante. O que ela se pergunta é: como é que é aquela pessoa que, enfim, é casada, um bom pai de família, uma boa mãe, né, está querendo o bem da sociedade, quer ajudar os vizinhos, pratica atos de caridade, está preocupado com o seu filho, tem cachorro, gato. Como
é que essa pessoa, né, foi capaz daquela monstruosidade sem tamanho? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Ou seja, na verdade, né, o que precisa ser respondido, e esse é o perigo todo do maniqueísmo, né, é que quando você humaniza o outro, e a Hannah Arendt sofreu isso a vida inteira, né, quando você humaniza o outro, isso é entendido, né, frequentemente como uma desculpa para o ato de violência desse outro. E não é. E como é que você constrói um texto, um raciocínio, um posicionamento, né, que você não reduz o outro, você não desumaniza o outro e você não desculpa o que ele fez de atroz, né, o que ele fez de violento, o que ele fez de agressivo, o que ele fez de bárbaro? Essa pergunta não é fácil. Mas eu particularmente acho que ela é central. E se nós não trabalharmos essa questão, eu acho que a Hannah Arendt tinha razão, né, nós não encontramos saída. Senão uma eterna separação, senão um eterno conflito, senão um eterno estereótipo, senão uma eterna diminuição. E todo o processo de diminuição é perverso. Eu queria comentar com vocês, não vou ter tempo aqui, eu acho que existe um movimento de vários escritores, não um movimento organizado, não um movimento definido, não um movimento que se pensa como escola ou como vanguarda de qualquer coisa, mas tenho visto vários autores se preocuparem com esse tipo de questão, não só a Chimamanda, que formula isso, e formula isso de maneira panfletária, né, se formula isso quase que como um manifesto, mas de uma série de outros escritores que eu tenho lido. Um dos que esteve recentemente no Brasil, está lançando seu primeiro romance, e também Os Brancos Sabem Dançar, é o Calaf Epalanga. O Calaf Epalanga, eu conheci ele mais nos artigos. Imagino que vários de vocês conheçam o Calaf Epalanga por conta do Kuduro. Ele tem uma banda e foi ele que espalhou essa dança pelo mundo, inicialmente pela Europa. Num artigo de 2014, o Calaf diz o seguinte: deslumbrado com essa liberdade cigana de desafiar os perigos da identidade panfletária, vim descobrir que o que me agrada mesmo é a soma. E Lisboa é isso. A soma de várias sensibilidades, vários sotaques, e como o tempo é um luxo que não possuo, não encontrei outra cidade que me convidasse a conhecer de uma sentada só os africanos que me fascinam. E esses falam português uma sua variação muito própria, muito sua, a qual não consigo resistir. Um pouco depois, diz ele, já repararam que o discurso multicultural está a sair de cena e no seu lugar, ainda sem nome que o identifique, né, está um movimento que nós... Ele fala claramente num movimento, né, que ainda não tem nome, que ainda não ganhou uma expressão específica. Mas ele identifica isso como um movimento. E é muito caro para nós, e é muito... A primeira vez que eu li esses artigos dele, eu fiquei assustado, porque nós temos como muito caro para nós a ideia de multiculturalismo. E ele diz, gente, isso já passou. E o que eu quero é a soma. E esse discurso já era. Eu não estou dizendo aqui que ele está certo, né, ou que ele está errado, não estou julgando. Mas uma pessoa com a influência que ele tem, com a importância que ele tem, com a expressão que ele tem, com a dimensão da influência dele, né, na Europa e no mundo, ele está ganhando cada vez mais outros lugares. Não podemos tomar essas palavras como de graça ou como uma coisa pequena. É bastante significativo. Eu queria citar também o livro da Igiaba Issego, né, que é um livro que me fascinou muito. Na mesma linha dessa leitura da Chimamanda, na mesma linha dessa leitura do Calaf Epalanga e dos textos dele, dos artigos. Aliás, boa parte dos artigos estão no livro, eu não sabia. O que me impressiona no livro da Igiaba Issego é um livro de uma mulher de origem somália, né, que nasceu em Roma em 74, e que tem uma história, a história da sua família marcada por uma dor, por desastres sem conta, por violências imensas, né, provocadas pela colonização do Somália pela Itália. E, no entanto, logo no começo do texto, deixa eu achar aqui,
ela fez algo que me surpreendeu muito. No primeiro parágrafo, diz o seguinte: assim começam todas as fábulas Somali. A história, ó história da seda. Assim começam todas as fábulas somalis. Essa eu li para vocês epígrafe, e agora o texto. Todas as que minha mãe me contava quando eu era criança. Fábulas que, principalmente quando torcidas, jorravam sangue. E aí o que me assustou, que me impressionou. Fábulas tarantinadas. Tarantinada, Tarantina, eu vou ler a explicação dela. Deriva do substantivo tarantismo, fenômeno difuso na região da Itália e da Puglia, desde a Idade Média, que se refere a um tipo de mal-estar que se manifesta especialmente nas mulheres. O que me impressionou foi ela descrever a história que a mãe dela contava, né, as histórias somali, a partir de um adjetivo, né, muito típico de uma região italiana. Né. Isso é uma novidade extraordinária. Normalmente o que a gente tende, né, novamente, tende esse fechamento, né, estereotipante. Né, uma região pequena, uma vila, uma família somália explica tudo por ela mesma e a gente tem que mergulhar naquele universo e girar em torno daquele universo, e todas as referências têm que ser referências tiradas daquele universo, dentro de uma construção muito fechada. Página seguinte. Mas é que nas fábulas escolhemos um sistema de vida e morte, juntamos-nos ao mundo ancestral dos nossos antepassados. Quando li numa ontologia escolar a fábula da Branca de Neve, entendi que a Europa e a África têm muita coisa em comum. É muito assustador, é muito impressionante o livro. Eu não estou acostumado, sou da área, pertenço ao departamento de antropologia, meu doutorado em sociologia, mas não estou acostumado com essas referências cruzadas tão fortes quanto aparecem no livro da Igiaba Issego. E ela caminha nessa direção o tempo todo. Né? Ela fala, por exemplo, com muito carinho do pai. O grande prazer do pai era caminhar. Né? O pai era um grande caminhante, como muitos africanos são grandes caminhantes. Ela fala muito somali. E diz ela, e o melhor lugar do mundo para caminhar é Roma. É muito curioso. Mogadíscio, a cidade destruída, né, completamente arrasada, né, pela Itália, diz ela, é uma cidade que morreu. E ela começa o livro assim, morreu. Não tem retorno saudosista. Não tem nostalgia, não tem uma nostalgia de retorno, tem uma saudade de algo que se perdeu e se perdeu definitivamente, está enterrado. Mogadíscio não pode ser renascida. Ela acabou, as cidades morrem, acabam. Não tem passadismo nas expectativas dela. É muito impressionante. Ela continua nesse tom, até que na página 90 ela diz algo ainda que me chocou também bastante. Ela diz o seguinte, deixa eu só... que ela estava reclamando dos monumentos e comentando os monumentos na Itália, e falta algo que nos recorde na Itália, ou em qualquer lugar, que as histórias da África Oriental e da Itália se entrelaçaram. Isso é muito impressionante. Ela rompe completamente sequer com a ideia de que existe uma Europa ou que existe uma África. Ela dá um passo adiante extremamente ousado. E ela diz, existe uma história, que é a história da África e de Somália. Isso, eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi eu já tinha visto isso como proposta, novamente, na Chimamanda. Isso como proposta aparece mais evidente no livro Hibisco Roxo que no Meio Sol Amarelo. No Meio Sol Amarelo é um registro muito claro da guerra, embora tenha elementos ali dos conflitos internos. Né? Tinha visto isso em outros livros também. Ela mesma faz referência a poetas que têm essa característica, né? Osaldúa, por exemplo, nos Estados Unidos, que é meio mexicana, meio norte-americana, e comenta o tempo todo sobre essa vida de fronteira e sobre a necessidade, né, de dentro de si não ter fronteiras. É muito bonita a poesia dela, mas eu nunca tinha visto uma expressão tão forte, tão acabada quanto a da Igiaba Issego. Novamente, eu não sei se nós estamos diante de um movimento. Eu não sei se nós estamos diante de uma característica que perpassa algumas obras e que alguns autores estão trazendo
há evidência no momento contemporâneo. Eu não sei se isso se configurará futuramente como um elemento importante da literatura. No entanto, eu acho que estamos diante de autores que têm chamado a atenção insistentemente para isso. São autores muito influentes e que têm feito uma proposta muito audaciosa e que nós não conhecemos ainda grandes resultados, são poucos resultados dessa proposta. Mas, bom, quiçá no futuro. Era isso. Obrigado. Muito obrigado, professor. Temos tempo exíguo, mas temos para questões, comentários. Principalmente elogio. Claro, passo sim. Boa tarde. Boa tarde. Vou se apresentar, por gentileza. Sim, meu nome é Isis, sou servidora técnica administrativa do LEA e faço especialização em literatura brasileira. Tive o prazer de ser aluna da professora Lilian. Queria agradecer a tua presença, a tua fala. Teria muitas perguntas, mas vou fazer só duas, bem curtinhas. A primeira é, tendo em vista que o estudo da literatura afro-hispano-americana e da literatura negra, em geral, ele é ainda não incipiente, mas assim, não são iniciativas tão sólidas ainda quanto o estudo dos autores canônicos. Eu queria te perguntar, sinceramente, se existe... como que os teus pares mesmo encaram esse estudo? Se existe ainda na academia algum tipo de resistência à quebra, né, desse paradigma do homem branco, heterossexual de classe média, dominando, né, as narrativas literárias, como que os próprios pares acadêmicos encaram? E a segunda questão é se, além de ter a disciplina tratada como acho que já aconteceu, se tem ainda algum tipo de contato e de trabalho com a comunidade externa, e em especial algum tipo de formação para professores de educação básica acerca do ensino de literatura negra. Essas são as minhas duas perguntas. Mais algumas perguntas? Bom, então, professor. Bom, obrigada, Isis, pela pergunta. Como é que eu vou dizer? Bom, eu cheguei, propus a minha pesquisa, propus a disciplina e não dei muita bola para quem não estava afim disso, sabe? Não, eu acho assim que dentro do meu setor de espanhol, dentro do Departamento de Línguas Modernas, eu vejo que os professores têm uma visão assim bastante aberta, né, para aceitação de novas epistemologias, novas literaturas. Tu, como está fazendo o curso de especialização em literatura brasileira e tendo contato com muitos professores do Instituto de Letras, acredito que tu deva estar vendo isso, né, no teu curso. Então, eu tenho trabalhado, claro, com essa disciplina da Afro-Latino, mas... como o professor Caleb comentou, a gente tem que ter um certo cuidado também com essa questão de não ficar fechado, né? E de não dialogar, para que isso não vire um apartheid, né? Então, a gente estuda a autoria negra não somente nessa disciplina de afro-latino-americana, mas, por exemplo, nas minhas disciplinas de literatura hispano-americana, que aí eu vou trabalhar com autores vários, Carpentier, Garcia Marques, eu incluo autores negros, porque nós aqui na universidade, nós temos ainda uma grande autonomia, nós docentes, para a gente definir o nosso cronograma, definir o que a gente quer trabalhar, o que a gente quer passar para os alunos. Então, é uma questão de escolha do professor querer trabalhar ou não com literaturas de autoria negra, com literaturas de autoria indígena. E eu vejo que o Instituto de Letras está se abrindo, né, para esses estudos. Nós temos muitos professores que estão trabalhando com Conceição Evaristo. Como eu sou da área do espanhol, eu trabalho só o hispano-americano, né? Então, eu não trabalho muito com literatura brasileira. Mas os professores de literatura brasileira têm trabalhado com Conceição Evaristo, com a Úrsula, né, com a Maria Firmina dos Reis, porque a Úrsula agora é um romance, uma leitura obrigatória
para o vestibular de literatura da URGS. E com Carolina Maria de Jesus, quarto de despejo. E isso também é muito importante, porque nós temos os parâmetros curriculares nacionais e tal, que vão definir ali o que se trabalha nas disciplinas de literatura no ensino médio, mas a gente sabe que o que baliza a escola é o vestibular. Então, a partir do momento que o vestibular indica leituras obrigatórias, a gente necessariamente está obrigando os alunos a lerem essas obras e os professores a trabalharem com essas obras em sala de aula. Não sei se vocês sabem, devem saber que o disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, é uma leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp. Então, pensem vocês, as escolas tradicionais de São Paulo, tendo que ouvir e debater Sobrevivendo no Inferno em sala de aula. Então, esse é o nosso papel enquanto universidade, né? E eu vejo que o Instituto de Letras está se abrindo justamente por essas características que apresentei aqui para vocês, né? Então, a gente não pode, assim, criar uma disciplina literatura indígena e não debater com ninguém. Criar uma disciplina literatura de autoria negra e não debater. A gente precisa, talvez num primeiro momento, oferecer essa disciplina, mas para que, com o tempo, esses autores sejam inseridos naturalmente dentro das outras disciplinas. E eu vejo que isso está acontecendo. Sobre formação, não temos formação com professores. Eu vejo que a FACED trabalha muito com isso. A FACED tem oferecido muitos cursos, inclusive pelo projeto Uniafro, né, de como trabalhar com autoria negra, e também por esses outros projetos, como um projeto do Territórios Negros, que engloba várias áreas, história, sociologia, e a confecção daquele jogo das Viagens do Tambor. Já que cortaram, né, o ônibus dos Territórios Negros, pelo menos existe o jogo, a gente pode seguir jogando e falando sobre isso. E eu vejo mais assim como pontuais, né? Não assim, talvez, a letras pelo menos não tem esse tipo de formação. A FACED eu vejo que tem desenvolvido bastante. Não sei como é que funciona isso nas outras áreas. Mais alguma questão? Eu posso fazer uma questão? Para os três colegas. É uma pergunta simples. Como é que é possível fazer um estudo de literatura e sociedade de uma perspectiva interdisciplinar? Um minuto. Estou esperando o microfone. Já falei bastante. Essa pergunta é bastante desafiadora. A questão do método e a questão da pesquisa na literatura, ela é sempre um desafio. Sempre um desafio porque existe uma tendência a abandonar a literatura, né? O que eu quero dizer é fazer recortes por outras coisas. Recorte pelo conteúdo descritivo, recorte por autor, por uma série de outros parâmetros. Então, o primeiro recorte tem que ser literário, né? E isso é sempre difícil. Por recorte literário, eu quero dizer recorte sensível, né? O que a gente tem que pensar sempre? Isto é, que tipo de sensibilidade fala ali, né? Em relação a quem? Em relação a quem? Como se constituiu? Né? O que provoca? Isso é um desafio que implica conhecimento de várias ordens e participação de várias disciplinas, né? Desde de história, sem dúvida, psicanálise, né? Psicologia, sem dúvida, antropologia, ciências sociais, sem dúvida, a política, sem dúvida, estudos diversos sobre a sociedade, sobre direitos na sociedade, né? Porque senão você não entende exatamente que tipo de reação, que tipo de colocação, que tipo de sentimento está imbuído ali, numa frase sobre um caminhar na rua sequer, né? O que é o espaço público brasileiro? Como se constitui? O que é essa arena, né? Eu acho que devemos partir desse loco sensível, né, e pensar, né, as múltiplas formas de entendê-lo, de interpretá-lo, de permitir uma expansão, né, dessa capacidade, dessa potencialidade sensível presente na obra a partir desses vários conhecimentos. Um minuto?
A pergunta ela é sacana, né? Bom, eu vou falar do ponto de vista da sociologia, já que eu sou sociólogo. Eu acho que a sociologia teria 2 obstáculos para vencer. O primeiro é em relação à própria sociologia da literatura, que historicamente, tanto no Brasil quanto fora, sempre foi visto como uma sociologia menor, sociologia a ser desprezada. Então, o primeiro obstáculo é mostrar que tem sentido estudar literatura de uma perspectiva sociológica. Tem sentido tanto do ponto de vista sociológico, científico, epistemológico, mas também político. Então, tem sentido, é importante. O segundo obstáculo tem a ver com o que o Caleb já disse, é você trabalhar literatura ou qualquer discurso estético é sempre muito complicado, porque você obrigatoriamente tem que fazer um arranjo entre vários saberes. Então, quer fazer um bom trabalho de sociologia da literatura, sociologia do cinema, sociologia do teatro, sociologia da pintura, isso te obriga a incorporar outras disciplinas no seu rol de saberes para fazer a análise. Então, você tem que saber sociologia, se você quiser fazer sociologia da literatura, mas você tem que saber história da literatura, você tem que saber semiótica, você tem que saber linguística, a depender da abordagem psicanálise, você tem que fazer um cruzamento de saberes que nem sempre é muito fácil fazer. E que os sociólogos, via de regra, não fazem. E aí alguém pode dizer de maneira sacana, não fazem porque são preguiçosos, né? Dá muito trabalho. Né? Mas não é isso. Não fazem também para resguardar sua própria área. Né? E aí se estabelece uma espécie de disputa entre os campos. Então o sociólogo quer resguardar lá o seu território da sociologia, então se nega a incorporar a psicanálise, a linguística, a semiótica, como se estivesse se rendendo a esses outros saberes, quando não é isso. Então é uma questão bem complicada. Dá para fazer? Dá, mas é difícil, porque você tem uma série de obstáculos para ultrapassar. E aí acho que o papel da universidade é isso também, é começar a enfrentar esses obstáculos, mostrar que é possível fazer e que é bom fazer, é gostoso, dá prazer, dá trabalho, mas dá prazer. A gente se diverte fazendo essas coisas. A gente sofre, mas a gente se diverte. A minha resposta é um pouco diferente, porque se a gente vai partir do texto literário, para mim, topo, vamos lá. Era isso, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, qual é o papel da literatura dentro da sociedade, né? Acho que é isso que eu falei lá no início. Então, basicamente, a gente já faz isso que talvez para você seja um pouco mais difícil, né? A gente parte do texto literário e começa a analisá-lo a partir de textos antropológicos, né? De teóricos antropológicos ou teóricos. Mas tem também uma contenda no campo das letras, né? Uma leitura mais formalista, uma leitura dialética, de caráter sócio-histórico, também tem essas disputas, né? Claro, tem, mas talvez assim, num primeiro momento, o que a gente poderia fazer? Formar um grupo, né? E aí, formando um grupo de professores de áreas diferentes, a gente poderia começar a discutir isso, como é que a gente poderia levar adiante essa discussão e daqui a pouco ofertar disciplinas, cursos, enfim, onde a gente trouxesse essas áreas para diálogo, né? Acho que não teria problema nenhum nisso, inclusive seria muito interessante a gente pensar. Partir, inclusive, dessa ideia de sociedade, violência e literatura, né? Qual é o desafio que a gente, né, tem a partir de repensar a sociedade pelo texto literário, o que ele está nos dizendo, né, dentro daquele contexto. E, bom, aí depois essas questões assim de análise mais aprofundada, talvez a gente pudesse deixar para uma outra disciplina e não para essa que vai ser assim compartilhada, né? Penso. Como desafio, a gente poderia escolher um autor, um livro, que seria lido e analisado por diferentes profissionais. Exato. E aí você faz um livro com as diferentes análises. Bom, o ILEA está à disposição. Bom, professoras e professores, muito obrigado. Obrigado ao renitente público. Amanhã, 14 horas, voltamos com os temas sobre ciência, arte, criatividade, modernidade tardia, política e alguns outros. Então, obrigado. Opa!